Naturalmente é um evento que chega aí para falar do desenvolvimento das crianças, dos adolescentes, esse comportamento infanto-juvenil. E nós vamos conversar com a doutora Daniela, que é fonoaudióloga, e com a doutora Mayra, que é psicóloga, para falar um pouquinho de como é esse acompanhamento, principalmente quando se tem um diagnóstico. Um diagnóstico, por exemplo, que chega muitas vezes sem a família esperar. Isso. E aí, tive o diagnóstico e agora? Qual que é o caminho a seguir quando se recebe um diagnóstico? Pronto. O primeiro passo, quando essa criança tem um diagnóstico ou está na hipótese do diagnóstico, né, que não fechou ainda, é a gente começar o processo avaliativo. Então, geralmente tem uma equipe multidisciplinar, então fonoaudiologia, entra a psicologia, terapia ocupacional, para estar fazendo o processo de avaliação. E aí, após os achados, né, na avaliação, a gente monta o plano terapêutico e aí começa as intervenções. Então, é de extrema importância essa criança estar nesse processo avaliativo e já começar as intervenções. O que seria a ABA? Então, no caso, a ABA, né, vem da sigla em inglês, Applied Behavior Analysis, né, que significa análise do comportamento aplicada, né? Então, é a aplicação de uma ciência, a ciência é a análise do comportamento, onde a gente vai verificar os comportamentos da criança, aqueles comportamentos que são socialmente relevantes, né, para a gente poder implementar intervenções e estimulações para promover, sim, né, o desenvolvimento dessa criança. Então, a gente vai verificar nessa avaliação, como a Daniela falou, a questão quais são as habilidades que estão em atraso dentro desse desenvolvimento, para a gente poder estimular essas habilidades e, além disso, diminuir também comportamentos que estão em excesso, né, que a gente chama de excessos comportamentais, como, por exemplo, flappings, estereotipias, né, que podem ser motoras ou vocais. É indicado apenas para pessoas com TEA, no caso desse diagnóstico, né? Quem tem, né? Esse acompanhamento, esse tratamento, como é que seria feito? Isso, não, no caso a ABA, né, essa ciência, a aplicação de uma ciência, ela não é indicada apenas para a TEA, né, então existem contextos como escola, empresas, área de segurança, outras populações, né, fora a população com TEA, só que naturalmente, né, hoje em dia está sendo muito proporcionado muitos estudos com o público de TEA, e aí por ser algo bem sistemático, que tem essa comprovação científica, a questão da eficácia, então está sendo bastante indicado para o público com TEA. E aí qual que seria o papel da fonoaudiologia nesse processo? A fonoaudiologia ela vai atuar na comunicação, né? E aí a comunicação, tem a comunicação não verbal, que são todas as questões gestuais, gestos representativos, que não exige da fala, mas que é uma maneira de se comunicar, e também trabalha na comunicação verbal, trabalha na interação social, então a gente evolui, estimula essa comunicação para adaptar aquela criança no convívio social, para ter a interação. Também estimulamos a questão da fala, crianças que têm dificuldade, né? Muitas vezes apraxia de fala na infância, então trabalhar com as questões fonoarticulatórias, auxiliar nesse planejamento motoral, nós trabalhamos também. Aí também entra, às vezes, a questão da seletividade alimentar, que a fonoaudiologia também pode estar atuando. Mas o foco principal é a questão da comunicação. Nós colocarmos a criança ali para se comunicar e interagir socialmente. E aí qual que é o papel da família, né, nessa intervenção, nesse processo de acompanhamento? Pronto, a família tem papel fundamental, né, nesse processo de desenvolvimento de habilidades, porque a família é quem dá continuidade nessas terapias. Então, a gente precisa estar unido à família, né, ter esse papel fundamental de estar vinculado, né, dela estar bem alinhada para promover essa estimulação em casa também, dar continuidade às terapias. Então, a gente faz esse papel de treinamento parental, né, de treinar os pais para que eles possam promover essa estimulação de maneira adequada e possa seguir a mesma linha de terapia que é feita, digamos, na clínica, no setting terapêutico. E aí seria importante, nesse momento, se formar uma rede de apoio, digamos, dessa família, com esses profissionais. Sim. Isso, super importante, né? Alinhar tanto família quanto escola, né? Todos em prol desse desenvolvimento. Isso, a gente é uma soma, né? Então, a questão escolar, a questão da família, todo mundo somando e estando todo mundo alinhado, a gente consegue estar fazendo a evolução. Não é somente na terapia, né? Então, reuniões escolares, reuniões, treinamentos parentais, como a Mayra falou. Então, todo mundo em conjunto, com os mesmos objetivos, a gente consegue um ganho significante. E aí, como é que é feito esse processo de avaliação do TEA?
Pronto. Existem os milestones, né, que são os marcos importantes do desenvolvimento humano, que a gente vai se basear no desenvolvimento humano considerado típico. E a partir desses milestones que a gente vai observar se a criança atingiu ou não, se tem algum déficit, para a gente poder, nessa avaliação, identificar e traçar esse plano terapêutico de intervenção. Esse plano terapêutico, no caso, como é que se faz, não é? Esse programa, como é que se monta esse programa de intervenção? É de acordo com as habilidades que aquela criança está com dificuldade. Então, no processo avaliativo, onde nós vamos achar, né, ter esses achados de tais habilidades que aquela criança está tendo dificuldade, é onde a gente vai traçar as estratégias e executar o plano, né, o objetivo, o plano terapêutico. E aí, por exemplo, criança que tem dificuldade no contato visual, então a gente vai elaborar um plano de ensino pro contato visual. Criança que atualmente não tem a comunicação gestual, então a gente executa esse plano terapêutico voltado para a parte gestual, para a fala, para a interação social, para o brincar. Então a gente vai fazendo de acordo com as habilidades que aquela criança tem dificuldade. E é importante aí nesse momento elaborar um plano particular, não é? Específico, né? Direcionado, individual. E aí nesse momento também qual que é a importância da família, dos pais, principalmente eu acho que da mãe, que em alguns momentos pode não perceber que precisa da elaboração desse plano ou desse acompanhamento, desse atendimento, ou muitas vezes, em alguns casos, não aceitar que precisa disso. Isso, a gente precisa trabalhar muito com o acolhimento dessa família, né, de promover esses atores que possam estar ali atuando junto com essa família, né? Então, escola, às vezes indica e a mãe, né, não, meu filho não tem TEA, né, tem aquela recusa, né, aquela negação. E aí também o papel do pediatra, que vai estar ali com a criança para poder sugerir, orientar mesmo, fazer as sugestões, né, as indicações para a gente poder estar junto desses atores, né, promovendo essas habilidades com a criança. Então, quando a gente vai traçar esse plano terapêutico, a gente sempre observa quais são as habilidades que a criança já tem, para a gente montar esse plano que seja individualizado e de acordo com essas habilidades, para não ser nem muito acima, para poder não ser, digamos, algo frustrante para a criança e nem muito abaixo também do esperado, porque é algo que ela já sabe fazer, vai ser algo frustrante também, né? Então a gente precisa colocar no nível daquela criança e aos pouquinhos ir tirando ela da zona de conforto, promovendo essa estimulação. E aí qual a importância desse acompanhamento, da elaboração desse programa multidisciplinar, no caso, não é? Tendo aí especialistas e vários profissionais juntos. A importância é pelo fato que cada área vai poder trabalhar uma demanda específica, né? Então, quando a gente soma a fonoaudiologia, trabalhando a comunicação, a psicologia, trabalhando outras habilidades, a parte comportamental, questão de sentimentos, a terapia ocupacional, trabalhando ali, organizando aquela criança sensorialmente para evitar desorganizações. Então, a soma de todas as intervenções faz com que a gente consiga, em cada área, adquirir essas habilidades, né? Então, a gente se alinhar também. Então, a fonoaudiologia ajudar passar o que está sendo trabalhado para a terapia ocupacional. Então, a equipe multidisciplinar é muito importante porque só vai ter ganhos de forma conjunta, né? Todos os profissionais alinhados para aquela criança. Para fazer esse planejamento, né? Então, é importante que as áreas conversem entre si para planejar essa intervenção. E a gente sabe que também é um papel importante da família, dessas pessoas que estão ao redor, não é, dessa criança, de estimular, não é? Quais são as principais habilidades que podem ser estimuladas e que devem ser estimuladas para esse desenvolvimento infantil? A gente começa sempre com a base, né? A gente fala de hierarquias, então a questão do contato visual, questão de imitação, da imitação, a comunicação gestual, então gestos indicativos, que solicita o que aquela criança deseja, mesmo que não venha a fala ainda, depois gestos representativos, aí vem já as nomeações, que vem a comunicação verbal, aí depois vem as estruturações frasais, e assim, o brincar compartilhado, a interação social. Então, é uma hierarquia, né? Então, desde a base, para a gente conseguir adquirir as habilidades mais complexas. Existem sinais de que aquele pai, aquela mãe precisa observar e estar atento, né? Estarem atentos para realmente levar essa criança a um profissional. É possível mensurar esses sinais? Sim. Então, no caso, existem os sinais de alerta, né? Que são os sinais vermelhos que a gente chama,
que é justamente o que a gente tem que ficar atento, que como a Daniela falou, né, da questão do contato visual, se a criança segue comandos, né, se eu peço para ela, pega tal coisa, e ela sabe seguir esse comando, bate palma, se ela consegue observar o outro para realizar uma imitação, se ela consegue compartilhar com o outro algo que ela veja que é interessante. Então, entrou um gato dentro de casa, eu vou olhar para o meu pai e vou compartilhar Ou vai apontar. Isso, aquela emoção ali que ela está sentindo, ela consegue compartilhar com o outro. Então, esses são os principais sinais de alerta. Se ela consegue comunicar para o outro, né, o que ela está sentindo, como ela pode estar ali se expressando, juntamente com essa interação social. E a fala a comunicação é um grande marcador. Então, às vezes, quando aquela família não observa e não vai, por exemplo, primeiramente ao neurologista, né, o neuropediatra, às vezes a profissional que geralmente eles iniciam a investigação é pela fono, pela questão da falta da comunicação, a falta da fala, o atraso linguístico. Então, aí é onde às vezes faz o caminho inverso, não vai primeiramente para um médico, né, o neuropediatra, vai geralmente quando se fala em terapia, né, terapeutas, vai às vezes para fonoaudiologia, e aí a fonoaudiologia faz o encaminhamento de encaminhar para o neuropediatra, vendo essas características e encaminhar para uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes acaba demorando, né, essa busca, digamos, pela fono, porque acaba esperando essa fala vir, né? Então, às vezes chega a criança com quase 3 anos de idade e aí o pai fala assim, tô esperando ela falar, porque cada criança tem o seu tempo, e acaba que isso prejudica o tratamento, pelo fato que quanto mais precoce, melhor o resultado. E aí isso acaba comprometendo, né, o tratamento dessa criança. Existe um momento em que existem sinais de alertas, mas assim, qual que é o momento, por exemplo, de uma criança balbuciar ali as primeiras palavras? Existe uma média de idade, não é? E que esses pais têm que estar atentos e se colocarem no lugar de não serem egoístas, ao ponto de não aceitar que realmente precisa do auxílio de um profissional. Isso, existem esses marcadores, né, biológicos, são esses milestones, né, que são os marcos importantes do desenvolvimento humano. Então, digamos, até 1 ano e meio de idade, a criança precisa, né, emitir tanto essa questão de pedidos, a criança precisa emitir de 10 pedidos, já conseguir emitir esses pedidos. Já falando. Isso, falando, sinalizando, comunicando, né, que às vezes tem essa comunicação não verbal, que seria esse apontar. Então, tem que ter aí uma média de 10, né? Então, também tem que ter nomeações, a criança nomear espontaneamente o que ela vê no mundo, né? Assim como ela dizer bola, cadeira. Então, tem que ter as nomeações, tem que ter imitação. Então, até 1 ano e meio... são as habilidades pré-requisitas, né, para fala. Então, a imitação, uma sustentação no contato visual. Então, são todas essas habilidades que a gente tem que adquirir antes para depois vir às palavras, né? Esse segmento de comandos, as brincadeiras. Então, tudo isso tem que estar em desenvolvimento até 1 ano e meio, né? Claro, existem outros marcadores anteriores, como 9 meses de idade, a criança já ter essa comunicação de balbuciar, né? Não necessariamente a fala vocal, mas está se comunicando com o olhar. Então, tem todos esses marcadores que já tem vários estudos que mostram, né, a questão desses marcos importantes do desenvolvimento humano. Então, nós conversamos com a doutora Daniela Buchholz, ela que é fonoaudióloga, doutora Mayra psicóloga, Mayra Gomes, muito obrigada pela participação e por conversar aqui com a gente. Nós que agradecemos. Muito obrigada, o prazer é nosso.